O Instituto Cidade tem o prazer de receber Marcela Magalhães de Paula. Ela é doutora em Estudos Ibéricos e Literatura Pós-Colonial pela Universidade de Bolonha, na Itália, tendo ainda estudado, e isto é muito importante, com Humberto Eco e com Boaventura de Souza Santos. Humberto Eco foi reconhecido como o intelectual mais marcante do mundo, e Boaventura de Souza Santos tem uma importância bastante grande junto à esquerda brasileira. Ele é português. Fez mestrado em literatura brasileira pela Universidade Federal do Ceará e em Direitos Humanos e Gestão de Conflitos pela Escola Superiore Santana de Pisa. Fez doutorado na Universidade da Integração Internacional da Lusofobia Afro-Brasileira, Unilab. Ela ganhou diversos prêmios de literatura e de pesquisa em literatura de governos e instituições de diversos países, como Alemanha, Itália, Egito, Brasil, França, Suíça, etc. Tem textos literários publicados em várias antologias e publicou, em 2015, o livro de ensaios Decafre de Cafajestes, Fluxos e Refluxos de Personagens no Atlântico Sul. É um prazer recebê-la, Marcela Magalhães de Paula. O Instituto Cidade agradece teres aceitado o nosso convite para conversar. A quem nos assiste, eu pediria que se inscrevesse no nosso canal, no canal do Instituto Cidade. Isso nos qualifica junto ao YouTube e acelera algoritmos a nosso favor. Então, a sua inscrição ela nos é muito necessária. Bem, Marcela, o mundo passou esta última semana acompanhando a eleição nos Estados Unidos, em que houve não só uma vitória do Biden, que é muito importante, mas, sobretudo, houve uma derrota do Trump, que é marcante para uma tendência que estava se fixando no mundo, se estabelecendo no mundo, de trazer o mundo mais para a direita, de trazer as relações sociais mais para a direita. Tu que vives na Europa, vives em Roma, como observas, a partir dessa posição bastante privilegiada, esta mudança de direção nos Estados Unidos, essa mudança de direção ideológica? Olá a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite na figura do Léo e do Instituto Cidades. Nós tivemos uma semana bem agitada, sim, em termos de observação, de observar as eleições americanas. E vimos aí a eleição do Biden, né, que ainda está sendo contestada, que o Trump disse que já na próxima semana vai entrar contestando as próprias eleições, mas os analistas têm sido muito céticos se isso vai adiantar de alguma coisa, né? Aqui na Europa, a eleição do Biden está sendo muito bem vista em termos de relações entre a própria União Europeia e os Estados Unidos, principalmente pelo Macron, né, em Paris. O Biden falou que a primeira coisa que faria, por exemplo, quando entrar na Casa Branca vai ser a firmar os tratados ambientais que o Trump se refutava a assinar. E isso era um dos grandes carros-chefes do próprio Macron, né? Então foi recebido muito bem. Também, durante esses dias, também a Merkel também manifestou uma certa ansiedade caso o Trump vencesse, também se mostrou bastante feliz, digamos assim, com a vitória do Biden, né? A Itália também, embora a Itália há um discurso que os analistas acham, por exemplo, do presidente Conte, um discurso de muito, não cético, mas muito ambíguo, porque até agora
ele felicitou o vencedor das eleições americanas, mas não diretamente na figura do Biden, mas na figura do presidente dos americanos, né? O próprio Trump, todas as vezes que encontrava o Conte ou outros representantes do governo italiano, sempre criticava a própria questão da Itália estar dentro da União Europeia. Nós tivemos, por exemplo, um caso muito forte que foi da taxação. O Trump, por um momento, disse que taxava todas as matérias, todos os produtos industrializados italianos que eram exportados para os Estados Unidos, e depois voltou atrás usando um discurso nacionalista e anti-europeísta, falando que na verdade, o problema da Itália era estar dentro da União Europeia, que se a Itália saísse, por exemplo, da União Europeia, seria muito mais fácil fazer negócios com o próprio dos Estados Unidos. Lembrando que tem uma grande comunidade, depois dos Estados Unidos, você tem uma grande comunidade italiana, assim como o Brasil e a Argentina. Então, há um consumo muito grande de produtos italianos nos Estados Unidos. Um outro país que está que na verdade não ficou muito contente com a eleição do Trump não com a eleição do Trump, com a eleição do Biden, foi a própria Inglaterra, né? O próprio Reino Unido, porque tinha o Boris Johnson, era muito ligado à figura do Donald Trump. Então, nesse momento, é uma conjuntura que deve ser pensada. Enquanto a ideologia ainda é muito cedo para se pensar, ainda o Trump perdeu as eleições com uma margem muito pequena de votos, né? Então, isso mostra ainda que o país está muito polarizado. O resultado dessas eleições foi uma estratégia, o resultado de uma estratégia de governo, uma tática do plano de eleições dos democratas muito forte em chamar, por exemplo, os latinos, o bloco de latinos, que é imenso nos Estados Unidos, mas também os afro-americanos e as mulheres, né? Uma grande porcentagem de que votou, por exemplo, no Biden foi de mulheres. Hoje saiu um gráfico publicado, por exemplo, por grandes jornais americanos que mostravam os votos de acordo com gênero e raça nos Estados Unidos. Então, a grande maioria que votou no Trump foram homens brancos, né? Independente da escolarização, tanto quem estava dentro de universidades ou não. Essa grande massa votou no Trump, mas latinos, uma grande parte dos latinos e uma grande parte das mulheres votaram no Biden. E isso foi decisivo para que o Biden vencesse as eleições, né? Em relação... Oi, diga. Não, eu gostaria que tu também considerasse as influências que essas eleições terão na América Latina e especificamente no Brasil. Te peço que também dirijas o teu olhar aqui para o Brasil. Como é que tu vês o bolsonarismo, que era um subtrumpismo, como será o comportamento do governo brasileiro em face dessas novas circunstâncias? Bom, o governo Bolsonaro cometeu um grande erro dentro das relações exteriores com os Estados Unidos, que foi personificar a diplomacia brasileira, né? Personificar todas as relações internacionais com os Estados Unidos na figura do Donald Trump. Assim, com a saída do Trump do poder, realmente o governo brasileiro entrou ali, está numa saia justa. O próprio Biden falou, já deu notas dizendo que para que o governo brasileiro tenha boas relações com os Estados Unidos, terá, por exemplo, que proteger a Amazônia, o Pantanal, vai ter que garantir não só um olhar mais atento, um olhar responsável, uma gestão responsável dos direitos humanos, mas também dos direitos ambientais. Então, nesse sentido aí, provavelmente, o governo Bolsonaro vai ter que reavaliar as suas estratégias
ou então entrará com sanções que já foram anunciadas pelo próprio Biden, né? Então, nesse sentido, vai ter uma modificação em termos de relações exteriores. Quanto do ponto de vista, por exemplo, ideológico, bom, aí também a gente perde também o grande mentor, o grande exemplo do bolsonarismo, que era o próprio Donald Trump, né? O Bolsonaro diversas vezes mencionou a admiração dele ao Donald Trump, e agora vai repensar isso. O Bolsonaro, mas isso também entra dentro de uma conjuntura de um Bolsonaro que nesses últimos meses, principalmente nesses 2 últimos meses, tem caminhado versus um centro, e também que hoje deu uma nota na imprensa, fez uma nota à imprensa de que na verdade o Trump não era tão importante assim, não era a pessoa mais importante do mundo. Então já vemos aí uma mudança na própria fala do presidente Bolsonaro em relação a essa figura que até ontem, digamos assim, ele declarava literalmente que amava essa figura. Então, nesse sentido, a gente também vê uma mudança, vê que está tudo muito ainda confuso dentro do próprio governo Bolsonaro, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses nessa relação aí. Acho que a gente ainda tem ainda algumas semanas para que o governo, o próprio governo pense nessas relações, e o próprio Bolsonaro forneça indícios e declarações sobre isso, sobre como ele vê o Biden e como vai ser essa relação entre os Estados Unidos e Brasil a partir de agora. Marcela, uma questão que alguns davam como má notícia é que o mundo estaria se fascicizando, indo para uma extrema-direita. Eu sempre recomendo que as pessoas lembrem que, em termos de autoritarismo, o século passado teve o stalinismo, o nazismo, o fascismo, teve ditaduras militares pela América Latina inteira, teve, enfim, espalhados em todos os pontos do mundo, influência americana ou russa, estabelecendo, na verdade, da União Soviética, então, estabelecendo formas de ditadura que, se eram diferentes no discurso, em termos de repressão, se equivaliam. Bem, este século, nós tivemos uma diferença em que as tendências para a direita não foram por manobras de derrubadas de governo, mas por questões eleitorais. Então, nós vimos vários países tendo governos populistas, fascistoides, com discursos fáceis. Entretanto, isso se difere, a meu modo de ver, do que seria exatamente a direita, porque há pessoas que a direita ou a esquerda têm sensatez, vide Angela Merkel, né? Não se pode acusá-la de ser uma populista, de ser uma fascistoide, de ter tendências antidemocráticas. O próprio Macron, que não é exatamente alguém de esquerda, mas você não pode pôr nele um carimbo de antidemocrático. Bem, a mudança de governo dos Estados Unidos faz uma alteração simbólica muito relevante para o mundo. Agora, nos Estados Unidos, a eleição foi vencida pelos democratas porque eles se preocuparam em fazer uma organização partidária, se preocuparam em preparar pessoas e candidaturas, se preocuparam em oferecer para a nação deles
uma alternativa ao Trump. E se recompuseram como partido político a partir de desenhos, de panoramas futuros e alternativos para o que vinha acontecendo. Tu és uma brasilianista. Bem, aqui no nosso país, num determinado momento, o Brasil ficou dividido entre coxinhas e mortadelas. A mentalidade nossa política ficou reduzida a dois discursos bastante insuficientes para dar conta da nossa complexidade. Atualmente, os coxinhas perderam muita importância e os bolsomínios ocuparam este lugar. As pesquisas indicam que mais ou menos um terço do país permanece mortadela, ou seja, ligado a um petismo personalista, negacionista das falcatruas e das doideiras que a administração petista cometeu no governo, e outro, um terço do Brasil se organizou em termos do discurso populista do Bolsonaro. Então, esses bolsomínios, esse 30%, vão desde pessoas que propugnam por violência mesmo, são pessoas que eu considero bastante perigosas socialmente, até pessoas que se justificam pelas mais diversas razões de estar ali vinculado ao bolsonarismo. E temos um 40% que está à espera de uma proposta de centro, que tem distâncias dessas duas configurações que eu referi, mas que não tem um candidato de centro. Uhum. Bem, e, por outro lado, não há aqui esta prática de organizar partidos. As pessoas vão de um para outro e as eleições são mais personalistas do que partidárias. Nós não votamos em lista, nós não votamos em partido, votamos em personalidades. Nós não temos uma organização partidária, portanto, não temos propostas de governo articuladas para oferecer à nação como alternativa. Nós não estamos com organização suficiente para mudar o quadro vigente. Não há uma proposta que esteja sendo levada para a população como possível solução. Eu gostaria da tua opinião a respeito do que eu penso, e inclusive, não sei se estou correto, mas é a visão que estou tendo do país nesse momento. Uhum. Léo, a gente está, muitos estudiosos têm assinalado que a gente está num momento de pós-democracia, né, e não mais de democracia. O que significaria? Isso significa que existe uma democracia, uma pseudo-democracia, existe uma democracia porque ela é uma votação a representantes eleitos, mas que, na verdade, há pouca diferença entre um e outro. Isso aconteceu, por exemplo, agora nos Estados Unidos. A gente pode ver isso bastante com o perfil tanto do Biden e do Trump, que se a gente for ver mais aprofundadamente, não tem muita diferença entre um e outro, exceto, obviamente, pelo tratamento com as minorias. E é claro, na pós-democracia, tudo funciona, mas funciona para que, na verdade, o capital, o neoliberalismo, seja o grande motor, digamos assim, da sociedade, que vai influir em toda a sociedade. Isso foi muito visível, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando você falou aí, por exemplo, que nos Estados Unidos, sobre toda essa programação do Partido Democrata em relação para vencer o Trump, isso mostra realmente uma capacidade que nós não tivemos no Brasil ainda, que foi também, que é, na verdade,
uma superação das diversidades e, na verdade, no egocentrismo da própria esquerda. A gente fala tanto da autocrítica, que falta autocrítica na esquerda, e isso é verdade. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje se falava na superação que, em um determinado momento, em que o presidente Obama, o Biden teria fez uma declaração sobre o presidente Obama de que ele era um negro que falava bem, né? E o Biden foi bastante criticado por essa fala, mas isso não impediu, por exemplo, que o Obama fizesse todo um percurso voltado exatamente para o Biden vencer as eleições. Inclusive, a própria indicação da Harris como vice-presidente também levou em conta isso, a questão dela, que ela iria chamar ali as minorias negras para mais próximo do Partido Democrático. No Brasil, a gente não vê, ou seja, a gente viu nos Estados Unidos que tem uma certa tensão, mas em nome de uma causa maior, há uma união dentro do partido para ganhar, para voltar a ter um contexto, digamos assim, um governo, uma agenda mais progressista em relação ao Partido Republicano do Trump. No Brasil, infelizmente, a gente não teve. No Brasil, acontece que tem uma orfandade, houve uma orfandade. Essa orfandade, que já é, como eu falei, fomentada pelos próprios contextos de pós-democracia, no Brasil está muito forte. Esses 40% das pessoas estão ali naquele momento de orfandade. Aqui na Itália, isso aconteceu de uma forma muito forte também, esse contexto de pós-democracia. Nós temos um movimento, nós temos governos técnicos desde a queda do Berlusconi. Então, tem a orfandade. No Brasil, o que aconteceu? Dizem que Bolsonaro venceu as eleições por representar o antipetismo, né? Nos Estados Unidos, agora estão falando também que o Biden venceu por representar o antitrampismo, né? Lembrando que essas duas eleições, tanto as eleições do Bolsonaro quanto as eleições que envolveram o governo do PT, os contextos que envolviam o PT e as eleições americanas, elas também mostraram ali uma grande polarização, né? Polarização que agora no Brasil parece que se está se diluindo, porque esses 30%, as últimas pesquisas do governo Bolsonaro têm indicado que ele tem angariado mais popularidade em relação até em contextos, em ambientes, em territórios que eram onde ele teve um baixo voto, como o Nordeste. E isso mostra que há um interesse, há um esforço do Bolsonaro de continuar no poder e de se eleger em 2022, né? E nós não vemos isso na esquerda do Brasil. Nós não vemos uma formação de liderança, nós não vemos um programa, uma agenda única, e ainda a grande figura de esquerda do Brasil é o presidente Lula, que tem uma figura muito desgastada, apesar de ter sido um grande estadista, que a gente sabe que ele foi, e de ter feito um enorme bem social para o país, né? Não só o país, não só em termos de política interna, mas de política externa também. Então, o Brasil, nesse sentido, ele precisa ter novos canteiros políticos, onde possam surgir novos líderes e líderes que possam apresentar uma agenda firme e que unifique toda a esquerda, né? Por exemplo, no Brasil a gente vê movimentos que tem em outros lugares do mundo também, como, por exemplo, ligados, por exemplo, a juventudes de extrema direita, como, por exemplo, o MBL. Aqui na Itália a gente viu também, por exemplo, Casa Pound, Força Nova, que são movimentos que se dizem neofascistas, e que conseguem angariar a direita, jovens para a direita. Entretanto, aqui na Itália, desde o ano passado, tem surgido novas lideranças, novos movimentos também ligados à esquerda, por exemplo, como 6.000 Sardinhas,
que tem representado canteiros, partidos, por exemplo, como o Partido Democrático Italiano, que seria o PT do Brasil, tem ido buscar essas novas lideranças, tem ido aos centros sociais, aos centros comunitários, e tem tentado chamar esses jovens para uma espécie de formação, para no futuro, para daqui a alguns anos, ter uma nova liderança, ter novas caras para a política, em um momento não só de pós-democracia, mas de um crescimento da antipolítica. E isso a gente não tem visto no Brasil. Por exemplo, eu de fora, eu não tenho conseguido enxergar novas caras para o Brasil. A gente sempre vê os mesmos rostos, os mesmos discursos, as mesmas agendas e, sobretudo, uma guerra interna que, por exemplo, a direita não tem. A direita, se tem uma coisa que a direita faz, a direita ela consegue amalgamar ali todo mundo junto, podem discordar, mas quando é no momento de defender os interesses da própria elite, aí eles se juntam e formam um bloco. E a esquerda não, a esquerda se esfacela, né? Uma coisa que no Brasil é perceptível é que a direita é no singular e as esquerdas não são no singular, né? Elas se dividem, são, em grande parte, sectárias em minudências, o que impede acordos mais amplos para trazer as nossas relações de poder mais para a esquerda. Agora, uma questão que eu gostaria também de pedir tua opinião. Sim, há uma literatura vasta no mundo tratando do pós-democracia, da morte da democracia, do fim do sistema liberal. Eu vejo um evento novo que talvez esteja, sim, já sendo estudado, mas não o suficiente, que é a transferência dos representantes políticos para uma reação, para uma relação mais pessoal feita através de mídias sociais. As redes sociais hoje permitem expressões que antes não tinham nenhuma oportunidade. E uma coisa que eu penso que aconteceu no Brasil é que as redes sociais, logo que surgiram, e até bem pouco tempo, elas eram um território da esquerda. E, no caso do Bolsonaro, a direita soube ocupar as mídias com uma eficiência impressionante. E eu não falo de fake news, né? Fake news foram usados por todos, a meu ver, há processos de todos contra todos. Há evidências de que fake news foi bem democratizado entre quem concorreu nas últimas eleições. O que eu falo é da capacidade de grupos de direita pôr em circulação suas ideias, suas narrativas de mundo, suas pretensas soluções. Quer dizer, a direita que antes vivia na defesa, ela passou a ser protagonista da ocupação de um espaço que não era dela. Então, você vê na mídia hoje pessoas que de nenhum modo tinham convivência com este recurso. Então, às vezes eu penso, será que os políticos tradicionais e a forma convencional de fazer a política liberal, ela não tem que se ajustar a esta nova ferramenta de comunicação que são as redes sociais? Não é mais a falta de aptidão de conversar, de trocar ideias, de intermediar as relações de poder por meio sociais do que exatamente uma conspiração contra a democracia?
Eu vou contextualizar em 2 momentos isso daí, tanto na experiência que se tem aqui na Itália sobre o uso de meios digitais na democracia, e vou falar um pouco sobre a questão, como ele pode ser diferente no contexto brasileiro. Aqui na Itália, falando desse contexto de pós-democracia, dessa orfandade, da própria questão das instituições, mas da representação do povo em termos de política, surgiu um outro movimento, que é o Movimento Cinco Estrelas, né? E o Movimento Cinco Estrelas, ele surgiu dizendo que era para que serviria, que iria intermediar essa representação. Essa representação não se precisaria mais de parlamentares, não se precisaria mais de votos, de ir lá nas urnas, depositar os votos, mas poderia votar diretamente de casa, né? De casa, numa plataforma. Inclusive, existe uma plataforma do Movimento Cinco Estrelas, que é a plataforma Rousseau. Isso por quê? Isso porque o que existe um discurso de que os italianos não acreditam mais na política, e por não acreditar na política, se pode aproximar diretamente a ação não é nem do eleitor, do cidadão, seria contabilizado diretamente para essas plataformas, e ali pouquíssimos representantes iriam transformar em ações, em agendas, em programa de governo. O que a gente tem visto em relação a isso é que não tem adiantado muito. A população italiana não tem acreditado, não acreditou. O Movimento Cinco Estrelas, que realmente tem trabalhado com isso há algum tempo, embora ainda fazendo uso de instituições, de votos democráticos, de eleições tradicionais, apesar agora da última reforma desse ano do sistema eleitoral italiano, tem feito isso, apesar de usar as plataformas, mas usar como sugestão dentro da agenda pública. Isso não tem dado resultados. A população, como eu falei, a população não tem visto isso de uma forma positiva, porque acredita que há não só uma hipocrisia, uma demagogia em relação ao próprio Movimento Cinco Estrelas, mas que é muito frágil as redes. Votar em redes sociais como se fosse, por exemplo, uma pesquisa de Instagram, um post de Instagram, não tem chamado, não tem levado muito a confiança, não tem chamado muita atenção dos cidadãos, e não tem dado confiança aos cidadãos. Então, é um momento, essa pós-democracia, essa orfandade não tem ajudado, não tem absorvido esse tipo de proposta como uma resposta efetiva para resolver esse vazio, né? Esse distanciamento em termos de democracia. O que a gente vê no Brasil nos últimos anos é que, com a ascensão, por exemplo, do chamado gabinete do ódio e do próprio trumpismo, as redes sociais dos Estados Unidos teriam exportado para o Brasil uma série de tecnologias eleitorais, com fins eleitorais, para iluminar, digamos assim, iluminar, entre aspas, né? Iluminar agendas de direita. O que tem funcionado sim, funcionou bem no Brasil, não só por questão das fake news, mas também pelo próprio uso do cyberterrorismo e das redes de propagação de notícias, né? Que são muito bem organizadas. Existem agências nos Estados Unidos e agências que têm vendido essa tecnologia para outros países. Aqui na Itália isso está começando a ser estudado agora, e de como esses algoritmos mudam realmente a percepção do eleitor, e fazendo com que ele vá votar e que ele acredite que haja realmente uma resposta biológica, com dopamina, etc. Tem sido agora que se começa a estudar sobre isso, e tem realmente funcionado. Existe no Brasil, por exemplo, agora, nesse último ano, no final do ano passado, se eu não me engano, tem um rapaz chamado Pablo Ornelas, que publicou um livro que se chama, uma coletânea de artigos que se chama Fascismo Tropical.
E o Pablo, junto com outros autores, ele estuda exatamente isso, porque ele se infiltrou nessas redes de WhatsApp, do MBL, ou mesmo ligados ao gabinete chamado Gabinete do Ódio, se infiltrou e ficou ali nas redes entre Telegram e o WhatsApp para ver como funcionava. Então, você vê realmente um modo efetivo dos usos das tecnologias para modificar, para otimizar uma ideologia de direita que a esquerda não soube utilizar. A esquerda não vi em nenhum momento ainda a esquerda utilizar desses meios para poder, de uma forma maciça, para poder angariar, cooptar eleitores, como eu vi em termos de direita. Mas só que no Brasil a gente tem um contexto diferente daqui da Itália, por exemplo, que é o contexto que eu conheço mais. A questão do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro, em termos de confiança na política, ela sempre foi muito remota, porque no Brasil a gente, desde a colonização, inclusive tem a Lilia Schwartz, fala disso num livro chamado Autoritarismo no Brasil, ela mostrando, não só ela, mas também, por exemplo, o Luiz Felipe Alencastro, que tem outro livro chamado O Trato dos Viventes, e vários outros também, que fala de um colonialismo onde Portugal ficava lá e mandava alguns mandatários para cá que faziam uma política autônoma da metrópole. E isso passou a se refletir em todas as relações políticas do Brasil, né? Por quê? Porque o político ficava lá longe. Então, a palavra política já no Brasil já foi esvaziada a partir da entrada dela no Brasil, a partir do momento em que o colonizador chegou ao Brasil. Isso a gente vê no Nordeste com o coronelismo, por exemplo, né? No coronelismo do Brasil, que é um feudalismo. Então, não é que não existia um pensamento, uma reflexão sobre a pessoa com que eu ia votar. O voto de cabresto, né? Eu voto em quem me manda o coronel. Então, eu, como cidadão, nem sei, nem entendo de agenda política, nem vejo uma utilidade. O que se falta no Brasil a gente tem não só uma não confiança, uma falta de confiança na política, mas mesmo uma falta de educação para se entender cada um de nós como sujeitos políticos, né? Isso é muito grave, e talvez por isso que no Brasil seja tão fácil as pessoas serem manipuladas, e tão fácil, e também tão fácil com que as pessoas pensem que políticos não vão mudar a vida delas, né? Acho que, por exemplo, quando o governo do PT chegou ao poder e que houve uma maior, é claro, seguindo já uma política que vinha do governo do Fernando Henrique, com o Bolsa Família, etc., houve ali uma maior aproximação com a política. E mesmo assim, o que a gente vê nas ruas não indica muito isso, né? Todo projeto de nação do Brasil sempre foi um projeto, como o próprio Boaventura Souza Santos fala, né? A nossa democracia, antes de ser uma pós-democracia, digamos, se é que a gente pode falar isso do Brasil atual, já era uma democracia, era uma democracia de baixa identidade, com pouquíssima participação popular a partir da proclamação da República, etc. E com o governo Lula, não. Com o governo Lula, a gente começa a ver ali uma aproximação, embora seja uma aproximação muito momentânea. Então, não houve uma modificação na ideologia, na psicologia do cidadão brasileiro em relação à política. Mesmo essa ideia de ver o Lula como um grande pai, né? Tem certas brincadeiras assim. Não houve, se fosse assim mesmo, se tivesse se encarado assim, não teria tido uma polarização, e quando, por exemplo, o famigerado, que se chama o golpe de 2016, as pessoas teriam ido à rua, né? Ou teria ido à rua agora, enfim, a gente vê uma série de abusos do Estado brasileiro, sempre foi visto que são normalizados dentro do sistema do Estado social brasileiro, e não há uma reação popular. Quando há uma reação popular, é sempre uma reação popular que parece que vem a partir de uma elite
e de uma elite branca, né? A gente não vê, por exemplo, as favelas descerem para a rua para poder tomar o poder, ou para reclamar, ou para... Quando a gente vê isso, são movimentos que são importados, né? Por exemplo, como o Vidas Negras importam. Quantas pessoas morreram já no Brasil com violência policial e por que a gente tem que esperar que morra, por exemplo, o George Floyd nos Estados Unidos para poder ir às ruas e fazer movimentos maciços em defesa e proteção aos negros ou contra a discriminação racial ou a violência policial, sendo que no Brasil morrem pessoas negras todos os dias por violência policial. Então, também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Por que o Brasil tem essa distopia, né, em relação a ele mesmo como povo, né? Ele mesmo parece que não se reconhece como povo. Por que isso acontece, né? A gente tem que... É uma reflexão que temos que fazer. Eu acompanho com concordância o desenvolvimento da tua fala. O que eu talvez ressaltasse como grande consequência de retrocesso no governo petista foi a questão de uma corrupção documentada, endereçada, fotografada, datada, e que gerou um descrédito muito grande em quem votou no PT, ao mesmo tempo em que deu muito argumento para a direita. Somado a isso, eu vi muito personalismo no fim do governo Lula, inclusive na escolha da sua sucessora. A Dilma não foi uma candidata do PT, ela foi uma candidata do Lula, numa espécie de reserva de vaga. O PT tinha quadros, a meu ver, muito mais preparados, muito mais articulados partidariamente para governar o Brasil. E o Lula, é uma expressão brasileira, tirou a Dilma do colete e a fez o que aqui também, pejorativo, se chama de um poste, quer dizer, é uma desconhecida política, não tem uma tradição eleitoral, não passou por testes de convivência na refrega eleitoral que os políticos em geral passam, e caiu no poder a partir de um ato pessoal do Lula. Mas, enfim, o que a mim me parece é que nós estamos ainda numa política de muito personalismo, não só petista, nós somos uma política de personalidades nas diversas regiões do Brasil, ao mesmo tempo em que estamos numa guerra de narrativas pelas redes sociais de ódio, né? Então, a mim, às vezes, me parece que nos falta ainda muito de iluminismo, né? de esclarecimento, de sensatez. Né? Mas espero que as eleições municipais não nos levem ainda mais para a direita, espero que o futuro permita que nós nos organizemos para nos conduzir a nós próprios como nação, né? Acreditemos em nós próprios como capacidade de nos levar para outro lugar político e tenhamos dias mais esclarecidos para viver. Minha cara Marcela, foi um prazer muito grande conversar. O Instituto Cidade agradece. E a quem nos ouve, volto a pedir um ato que é de grande contribuição para com o Instituto, que é a inscrição no nosso canal. Isso é de mais importante para nós. E deixo
a palavra com a Marcela para as suas considerações de despedida, com muito agradecimento. Eu quem agradeço, Léo. Eu também espero que agora com essas eleições aí nos Estados Unidos a gente possa refletir positivamente no Brasil, sem muitas expectativas, né? Porque realmente nos Estados Unidos foi uma vitória muito difícil de acontecer, então isso lá mostra a gente ainda não pode cantar a vitória, né, antes do final. Mas espero que isso possa, de qualquer modo, refletir no Brasil e que o Biden realmente ele possa pressionar o governo brasileiro a tomar decisões, principalmente em prol aí da Amazônia, do Pantanal, porque isso reflete em todo mundo, né? E questão também aos direitos humanos, em questão também, talvez, possa esse percurso do Bolsonaro, essa ida ao Bolsonaro, essa tentativa de se colocar aí e mais para o centro cada vez mais, possa trazer bons resultados, maior tolerância para a nossa sociedade aí no Brasil, para o Brasil que está precisando tanto. A gente tem visto aí um discurso, não só o gabinete do ódio, mas se o gabinete do ódio foi possível, foi porque havia e há um ressentimento muito grande no imaginário coletivo, né, fomentado por anos e anos e anos de desigualdades, por feridas históricas, por fraturas que não foram sanadas, como a escravidão, e que ainda reflete até hoje no nosso país. Então, eu espero realmente que em dias melhores, hoje eu já tô bem feliz, na verdade, com essa vitória do Biden, e espero realmente que possa iluminar também, possa ser aí um arauto para o Brasil, e que possa também, que em 2022, quem sabe aí a gente tenha pelo menos um governo mais progressista, ou se a gente reeleger o Bolsonaro, que pelo menos ele tenha mostra uma nova agenda, não tão radical como ele tem mostrado, não tão polêmica e tão irresponsável, tão genocida como ele tem feito até hoje, né? Até agora, nesse momento. Então, espero aí realmente que a gente possa, nas próximas entrevistas, poder contar mais coisas positivas, falar de coisas mais positivas e progressos no nosso país e não só no mundo, né? Não só nos Estados Unidos. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito ao Instituto Cidades e a você, Léo, também. Queria agradecer também ao Gabriel, que está aí trabalhando, o apoio técnico. Muito obrigada.